Bem-vindos ao debate. Hoje a nossa análise se debruça sobre um confronto paulista com implicações bem diretas na tabela do Brasileirão 2025. São Paulo contra Red Bull Bragantino pela 33ª rodada. A partida então é neste sábado, 8 de novembro, às 9 da noite. E o palco, veja bem, é a Vila Belmiro, lá em Santos, já que o Morumbis está recebendo outros eventos. O São Paulo, que está ali em 8º lugar com 45 pontos, precisa muito vencer para colar no G7. Já o Bragantino, 14º com 39 pontos, busca pegar um embalo depois daquela vitória crucial contra o Corinthians, tentando se afastar daquela zona de instabilidade, né? Exatamente. E a questão que fica, assim, que eu acho fundamental para nossa análise é: será que o São Paulo consegue mesmo fazer valer esse histórico de força como mandante, mesmo jogando fora de casa na prática, né? Contra um Bragantino que, ok, chega com a moral elevada, mas que a gente sabe que costuma sofrer bastante longe de Bragança? Ou será que essa capacidade ofensiva do time de lá, somada a algumas vulnerabilidades defensivas recentes do tricolor, pode equilibrar o jogo e, quem sabe, produzir um resultado que, bom, talvez muita gente não espere? Isso. A minha perspectiva, então, ela se apoia mais na consistência que o São Paulo tem demonstrado nos seus jogos como mandante e também no momento atual da equipe. São fatores que, ao meu ver, indicam sim favoritismo e, bom, devem levar à vitória tricolor. Já eu vou defender a ideia de que o Bragantino sabe. Impulsionado por essa confiança recente, e não podemos esquecer, possuindo um ataque perigoso, tem sim condições reais de explorar as brechas do São Paulo e, quem sabe, né, sair da Vila Belmiro com um resultado positivo, contrariando um pouco as expectativas iniciais. Bom, iniciando então com a minha análise, eu vejo o São Paulo numa posição de favoritismo que não é só percepção, sabe? É algo que está refletido nos números e até nas projeções das casas de apostas. Elas colocam as odds para a vitória tricolor numa faixa bem baixa ali, entre 1,72 e 1,78. E essa avaliação ela se baseia em alguns pilares que eu considero sólidos. Primeiro, claro, a situação na tabela. 8º lugar, 45 pontos, só 5 atrás do Fluminense, que é o 7º. Então, a busca por uma vaga em competição continental torna essa vitória quase obrigatória. Segundo ponto, o momento da equipe é assim favorável. São 3 jogos sem perder, né, acumulando 2 vitórias e aquele empate bastante competitivo, 2-2 contra o Flamengo, fora de casa, o que demonstra um poder de reação, uma organização. E terceiro, o fator casa. Mesmo que adaptado para Vila Belmiro, o São Paulo ainda ostenta a 9ª melhor campanha como mandante no campeonato. Em 16 partidas nessa condição, conquistou 28 pontos. Isso representa um aproveitamento de 58,33% e uma média bem expressiva de 1,75 pontos por jogo, o famoso PPJ. Essa é uma métrica importante, né? Mostra a capacidade de somar pontos regularmente em seus domínios. Nesse cenário, o time marcou 22 gols, dá uma média de 1,38 por jogo e sofreu 15, média de 0,94. Isso sugere um time que consegue ser efetivo no ataque e, digamos, relativamente seguro na defesa quando joga sob seu mando. Individualmente, a gente tem o Luciano com 8 gols na Série A, sendo uma peça-chave ali na frente. E, para essa partida especificamente, contamos com os retornos do Enzo Dias e do Alan Franco, jogadores importantes que, encorpam as opções do elenco. Entendo perfeitamente a lógica por trás desse favoritismo que você apontou, mas assim, a minha leitura do cenário me leva a crer que o Bragantino tem sim argumentos para tornar este jogo bem mais equilibrado do que talvez os números crus sugiram à primeira vista. Primeiramente, a gente não pode subestimar o fator anímico. Aquela vitória por 2-1 sobre o Corinthians na última rodada foi, gigantesca. Interrompeu uma sequência de 4 derrotas que vinha minando e muito a confiança do grupo. Um resultado desses contra um rival, quebrando um jejum, isso funciona como uma injeção de moral poderosa. Em segundo lugar, o potencial ofensivo do Bragantino é considerável, mesmo jogando como visitante. A equipe conseguiu marcar gols em 81% dos seus jogos fora de casa neste Brasileirão. É um percentual altíssimo, né? Mostra a capacidade de achar o caminho das redes longe de Bragança Paulista, mantendo uma média de 1,5
1,0 gol por jogo nessas condições. A gente tem jogadores como o Isidro Pita, com 7 gols, o Eduardo Sacha, com 6, e o John também com 7, que juntos somam um número bem relevante de gols e podem desequilibrar. O terceiro ponto, e talvez o mais crítico aqui para essa análise, está na vulnerabilidade que a defesa do São Paulo mostrou recentemente. Sofrer 2 gols contra o Flamengo, mesmo fora de casa, liga um sinal de alerta, não tem como negar. E os números como mandante, ok, são positivos no geral, mas mostram que o time sofreu gols em 56% dos seus jogos em casa, ou seja, em mais da metade deles. Além disso, pesa contra o São Paulo a considerável lista de desfalques. As lesões do Pablo Maia e do Marcos Antônio no último jogo são golpes duros no meio-campo, e eles se juntam a uma enfermaria que já estava cheia, com nomes como Caleri, André Silva, Oscar, Luan, Rodriguinho, Wendel, enfim, muitos outros. Isso certamente impacta a profundidade do elenco e a intensidade que a equipe consegue manter. E por último, vale dar uma olhada no histórico do confronto direto, o famoso head-to-head, o H2H. Ele é bastante equilibrado, com uma ligeira vantagem para o Bragantino. Em 26 partidas, foram 10 vitórias do Massa Bruta contra 9 do Tricolor e 7 empates. Isso demonstra que, historicamente, são jogos bem disputados. Você levanta questionamentos pertinentes, sim, especialmente sobre os desfalques e esse histórico aí. Mas vamos aprofundar um pouco essa questão do mando de campo. Sua ênfase na força caseira do São Paulo é compreensível pelos números gerais, claro. Mas como você pesa o fato de ser na Vila Belmiro um ambiente diferente e onde o time já cedeu pontos nesta temporada, como no empate recente contra o Flamengo, por exemplo? Ainda assim, a estrutura de jogo como mandante ela costuma se manter, né? A disparidade entre o PPJ do São Paulo em casa, 1,75, e o do Bragantino fora, 0,88, é muito grande para a gente simplesmente ignorar. Mesmo que a atmosfera não seja exatamente a mesma do Morumbis, a logística do jogo ainda favorece o São Paulo. A maioria dos torcedores vai ser são paulino e essa energia pode sim fazer diferença. Ok, o time perdeu 4 jogos em 16 como mandante, mas também venceu 8 e empatou 4. O saldo ainda é amplamente positivo e demonstra uma regularidade que, convenhamos, o Bragantino não tem como visitante. É um ponto válido questionar o fator Vila, mas eu argumento que a motivação do Bragantino, vindo de uma vitória tão significativa, pode de repente anular essa diferença de ambiente. Eles podem encarar como um campo quase neutro, mas com a pressão toda do lado do São Paulo que precisa demais do resultado para o G7. Essa vitória contra o Corinthians pode ter sido exatamente o catalisador que faltava para o time jogar com mais confiança, com mais personalidade fora de casa, talvez quebrando essa barreira psicológica que se reflete nesse baixo PPJ como visitante. E, além do mais, essas 4 derrotas do São Paulo como mandante, embora a minoria, provam que não se trata de uma fortaleza intransponível, né? Algumas equipes encontraram maneiras de vencer o tricolor nos seus domínios, e um Bragantino embalado pode muito bem se inspirar nesses exemplos e adotar uma estratégia para explorar justamente os pontos fracos que levaram a essas derrotas. Falando em confiança e momento, a sequência invicta do São Paulo, com 2 vitórias, e aquele empate buscando o resultado lá no Maracanã contra o Flamengo, não pode ser vista só como números frios. Ela sinaliza uma evolução tática e principalmente mental sob o comando do Crespo. Demonstra um time resiliente, que acredita nas suas ideias e tem encontrado caminhos para pontuar consistentemente nas últimas rodadas. Essa consistência recente me parece um fator de maior peso do que a vitória isolada do Bragantino, por mais importante que ela tenha sido para eles quebrarem a sequência ruim. Essa sequência invicta do São Paulo é relevante, sem dúvida nenhuma, mas o impacto de sair de uma crise como a do Bragantino, com 4 derrotas seguidas, pode gerar um tipo diferente de combustível, sabe? Uma energia de alívio, de reafirmação, que impulsiona a equipe de forma extraordinária no jogo seguinte. Não é só uma vitória, é a prova de que eles podem superar a adversidade. Já do lado do São Paulo, o empate contra o Flamengo, apesar de ser um bom resultado fora, também pode ser lido como um jogo em que a equipe esteve na frente do placar e cedeu o empate. Isso pode ter deixado alguma dúvida, especialmente na confiança defensiva.
Uma brecha que um time como o Bragantino, com jogadores rápidos na frente, certamente vai tentar explorar. Eu acredito que a confiança recém-adquirida pelo Massa Bruta pode sim nivelar esse fator momento que você mencionou. Vamos então para o confronto de estilos, né? E a eficácia de cada setor. Em casa, o São Paulo tem sido mais efetivo ofensivamente, com essa média de 1,38 gols marcados. E defensivamente, embora você tenha apontado a vulnerabilidade recente, a média geral como mandante ainda é baixa, né? Inferior a 1 gol sofrido por jogo, 0,94. Temos o Luciano, um finalizador experiente que já decidiu jogos importantes com 8 gols. A estrutura tática implementada pelo Crespo, quando bem executada em casa, ela tende a gerar volume ofensivo e a controlar o ritmo da partida, limitando um pouco as ações do adversário. Você foca na média defensiva do São Paulo. Ok, mas os 2 gols sofridos contra o Flamengo não te preocupam? Especialmente contra um ataque que marca consistentemente fora, como o do Bragantino. A média de 1,00 gol por jogo do Bragantino fora de casa não pode ser subestimada, ainda mais com a qualidade individual que a gente já falou. Pita, Sacha, John são 20 gols somados só entre eles 3 na Série A. Eles têm capacidade comprovada de incomodar qualquer defesa. E como eu já mencionei, a defesa do São Paulo não tem sido infalível, né? Sofrendo gols em mais da metade dos jogos como mandante, 56%. E não é só a quantidade de gols marcados fora, mas como o Bragantino marca. Muitas vezes em transições rápidas, explorando a velocidade ou a presença diária dos atacantes. Justamente o tipo de jogada que parece ter exposto o São Paulo contra o Flamengo. Os números e o histórico recente apontam para um jogo com gols. A probabilidade de ambos marcam o AM é projetada em 57%. E no histórico H2H, ocorreu em 50% das vezes. Mais significativo ainda, 4 dos últimos 5 jogos entre eles tiveram mais de 2,5 gols. E a média histórica de gols nesses confrontos diretos é alta, de 2,65. Não é por acaso que as odds para ambos marcam, girando ali em torno de 1,98, e para mais de 2,5 gols, próximas a 2,10, são consideradas interessantes pelo mercado. Ignorar a possibilidade de um jogo aberto, com gols para os dois lados, me parece contrariar as evidências. Reconheço o peso dos desfalques, principalmente as ausências do Pablo Maia e do Marcos Antônio, que saíram machucados contra o Flamengo e são peças, sim, importantes no esquema de meio-campo. São perdas que vão exigir adaptação, claro. No entanto, a gente não pode se esquecer dos retornos do Alan Franco e do Enzo Dias. São jogadores que oferecem opções defensivas e também de saída pela ala, recompondo parte da estrutura. O Hernan Crespo já demonstrou em outras ocasiões a capacidade de ajustar a equipe taticamente frente a desfalques. Existem alternativas no elenco, como o Bobadilla para contenção, a possibilidade de usar o Alisson ou o Ferreira mais recuados, ou até mesmo deslocar o Lucas para o meio, abrindo espaço para o Tapia no ataque. Eu confio que o elenco possui profundidade suficiente para manter um nível competitivo e a organização tática, mesmo com essas baixas que são, sim, relevantes. É verdade que há retornos, mas a lista de ausências do São Paulo é muito extensa e concentrada em setores-chave. Isso me parece um ponto crítico. A gente não está falando só do Maia e do Marcos Antônio. A lista inclui nomes como Rodriguinho, Luan, Oscar, Wendel, Leandro, Dineno, Caleri, Ryan Francisco, André Silva. Nossa, são muitos jogadores fora, impactando severamente o meio-campo e o ataque. A ausência do Pablo Maia, em particular, remove um pilar fundamental na proteção da defesa e na transição para o ataque. A do Marcos Antônio limita as opções de passe qualificado, de criação. Os retornos do Franco e do Dias são bem-vindos, obviamente, mas será que eles conseguem compensar o impacto acumulado de tantas baixas simultâneas, incluindo jogadores como Caleri, que é a referência ofensiva? Eu argumento que isso compromete significativamente não só as opções no banco, mas a própria intensidade que o time pode imprimir durante os 90 minutos e a capacidade de manter o controle do jogo, especialmente contra um adversário como o Bragantino, que valoriza a posse de bola e sabe circular bem. Essas ausências podem ser o fator decisivo que inclina a balança a favor de um maior equilíbrio, ou, quem sabe, até de uma surpresa.
Bom, fazendo uma síntese aqui da minha posição, eu reafirmo que o favoritismo do São Paulo se sustenta em dados concretos. A força como mandante, refletida naqueles 1,75 pontos por jogo nessa condição, e o momento de invencibilidade que traz confiança. Contudo, admito sim os riscos inerentes a esta partida, o ataque do Bragantino tem qualidade, tem capacidade para marcar, e os desfalques no meio-campo são de fato um desafio que vai exigir superação e inteligência tática da equipe e do treinador. Acredito, porém, que a consistência coletiva e a capacidade de adaptação serão os elementos-chave para o São Paulo buscar a vitória e continuar firme ali na briga pelo G7. Por outro lado, eu reforço a minha visão de que o Bragantino chega a este confronto com totais condições de buscar um resultado positivo. A vitória sobre o Corinthians representa um impulso anímico crucial e o setor ofensivo possui peças capazes de explorar as vulnerabilidades defensivas que o São Paulo tem demonstrado. O equilíbrio histórico no confronto direto, somado à necessidade de pontos do Bragantino para respirar na tabela, desenha um cenário muito mais imprevisível e aberto do que talvez uma análise superficial, baseada só na classificação ou no mando de campo, poderia indicar. Acredito em um jogo bem parelho. Concordamos certamente que há uma forte tendência para que ambas as equipes marquem gols nesta partida. As estatísticas de ambos marcam, tanto as projetadas quanto as do histórico direto, aliadas ao potencial ofensivo que os dois times demonstram, sugerem sim um jogo movimentado nesse sentido. Não seria nenhuma surpresa ver as redes balançando para os dois lados. Sim, nesse ponto há uma clara convergência na nossa análise. E isso só sublinha a importância de considerar as múltiplas facetas que envolvem um jogo de futebol, né? Avaliar a força como mandante, o momento psicológico das equipes, o encaixe entre ataque e defesa de cada lado e o peso dos desfalques. Tudo isso nos oferece uma perspectiva muito mais rica, muito mais completa sobre a complexidade deste duelo específico. O resultado final, como quase sempre no futebol, vai depender da execução tática no dia, de qual equipe vai conseguir impor melhor seu plano de jogo e, crucialmente, minimizar os erros individuais e coletivos. Exatamente. Este confronto, assim como a situação geral das equipes no campeonato nesta reta final, oferece muitos outros dados, muitas nuances táticas e variáveis que merecem uma exploração ainda mais aprofundada por parte dos nossos ouvintes que acompanham o Brasileirão de perto. Deixamos, portanto, a conclusão em aberto. Será, sem dúvida nenhuma, um duelo interessante para a gente acompanhar na noite de sábado, lá na Vila Belmiro. As peças estão no tabuleiro, né? Resta agora ver como elas vão se mover.